Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. Creio que Deus vai falar conosco através dessa palavra. Hoje nós vamos aprender, irmãos, aqui são alguns conselhos que o apóstolo Paulo, ele nos deu, ele nos entregou, conselhos estes que devem ser observados, porque trazem consigo promessas maravilhosas e preciosas, para que a gente cresça, em todas as áreas, os fundamentos da nossa vida. Deus é poderoso para honrar a nossa fé, para transformar o nosso viver, e eu acredito que através de uma palavra como essa, o Senhor nos orientará em o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá então, 1 aos Coríntios, capítulo 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Eu repito, olha, portanto, meus amados irmãos, você veja que esse recado era para os de dentro da casa, aqueles que já conhecem a Deus, que servem a Deus, que amam a Jesus. Aí vem o primeiro conselho: sede o quê, irmãos? Firmes. Segundo conselho, constantes. Terceiro conselho, sempre abundantes na obra do Senhor. E aí vem o quarto, que é uma linda promessa, dizendo, sabendo, se você não sabia, tome esse recado para si, que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. E é claro, irmãos, que tudo que nós fazemos para Deus não é vão. Todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação, toda a nossa luta, todo o nosso amor no Senhor não é vão, não é inútil, não é perdido. Tudo que nós fazemos para Deus fica registrado diante do seu memorial. E é claro que nós queremos estas aplicações presentes na nossa vida, nos nossos caminhos. Mas para que o meu trabalho, as minhas orações, o meu jejum, o meu clamor, a minha intercessão, para que tudo isso não seja vão no Senhor, não seja inútil, ou seja, o nosso trabalho produza bons frutos, é interessante e importante nós observarmos antes tais conselhos. Primeiro conselho, o Paulo falou assim: amados irmãos, vocês são irmãos, vocês são amados, nós precisamos de vocês. E ele disse: amados irmãos, sede o quê? Firmes. Eu preciso que você seja firme, eu preciso que você seja constante, eu preciso que você seja sempre abundante na obra do Senhor. Para quê? Porque fazendo assim, todo o seu trabalho, todo o momento que você dedicou a Deus e serviu a Deus, ele não será vão, ou seja, do Senhor virá tal recompensa. O primeiro conselho diz assim, seja firme. Irmãos, é muito importante firmeza, pulso firme, determinação, saber o que quero, firmeza. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que o monte é algo firme. Vem o vento, correm rios, acontece o que acontecer, o monte fica lá, firme. Então, os que confiam são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Para sempre. Ser firme é ser inalterável. É nada mudar o meu humor,
nada me entristecer, nada me chatear, nada me preocupar, nada tirar-me do sério, do meu natural, do meu espiritual, na verdade. Ser firme, ser decidido. Sabe, irmão, se aquela pessoa que fez uma oração e ele permanece naquela oração, ele fez a Deus um clamor, ele fez a Deus um pedido, e enquanto aquilo não se torna real, enquanto aquilo em sua vida não se manifesta, a pessoa permanece o quê, irmãos? Firmada. Ela não recua, ela não volta atrás. Por quê? Repito, ela sabe o que ela fez, ela sabe o que ela determinou, ela sabe o que ela pediu. O Paulo falou: seja constante. Começou a sua caminhada, não pare na metade, seja persistente. Vá até o fim da sua carreira, complete o seu desafio, seja constante. Você começou em um ritmo, então não o diminua. Não priorize outras coisas. Seja abundante na obra do Senhor. Quando o assunto é obra do Senhor, tudo deve ser feito com abundância. Tudo deve ser feito com fartura, tudo deve ser feito com prosperidade, porque isso agradará a Deus. Diga amém, Jesus. E isso agradará a Deus. E aí sim, o meu trabalho nele não é vão. Eu quero hoje dar a vocês alguns exemplos de firmeza e de constância. E também sobre essa observância de sermos abundantes na obra do Senhor, para que nós nos apliquemos ainda mais a tais detalhes, para que o que a gente vai passar a fazer de hoje em diante, produza esses lindos frutos que Deus já está preparando e moldando, enfim, a cada um de nós. Eu vou começar lá no livro de Jó, o livro mais antigo, né, irmãos, que se tem o relato da Bíblia Sagrada. E aí você procure o capítulo 22. O verso que a gente vai ler é o verso 28, e eu tenho para mim que esse verso, irmãos, é um dos versos mais fortes da Bíblia Sagrada. Ele fala muito ao meu coração todas as vezes que eu o leio, né? Eu aprendo e tiro muitas lições desta palavra, e hoje a lição que eu quero extrair deste verso é firmeza. O primeiro conselho de Paulo: meus amados irmãos, sede firmes, tá? Sede firmes. Aqui a palavra declara: determinando tu algum negócio. Então você foi lá e determinou, você tomou posse da bênção, você exigiu a saída de um mal, você fez uma determinação acerca de algum negócio, de alguma palavra que Deus tenha lhe dado, uma promessa que Deus lhe tenha feito. Ele diz assim, ser-te-á firme. Você determinou, agora fica firme. Você orou, então fica firme. Você apresentou aquele negócio para Deus, aquele projeto para Deus, então fica firme, porque esta firmeza ligada à determinação, o que ela vai produzir? A luz brilhará em teus caminhos. Se eu determino, mas não fico firme, ao invés de luz, o que existirá? Trevas, escuridão, um caminho fechado, um caminho estreito, um caminho de privações. E não é essa a promessa de Deus. A promessa é o seguinte: olha, quando você determina, quando Deus te traz uma palavra, quando Deus te dá uma promessa, e em cima dela você determina,
é como o missionário Soares explica a respeito daquele verbo aiteo, né? Que é o determinar. Quando a Bíblia diz o que pedirdes em meu nome, o missionário fala, esse pedir é o verbo aiteo, não é o pedir da forma esmolar, mas esse pedir é determinar, é exigir a saída do mal, é você, como o missionário diz, tomar posse da bênção. Então o Senhor falou assim: olha, quando você determina, quando você ora, quando você exige a saída de um mal, quando você toma posse de um projeto, de um negócio, de um sonho que Deus te deu, agora você vai ter que ficar firme, você não pode esmurecer, você não pode vacilar, você não pode voltar atrás naquilo que você determinou, porque a partir do momento que você determinou, então está determinado. Você mandou aquele mal embora, fique firme. Ah, pastor, mas os sintomas continuam. Fique firme. Pastor, eu mandei aquilo se resolver, mas ainda não se resolveu. Fique firme. Porque é a tua firmeza, é o teu posicionamento diante do que você determinou que vai fazer a luz brilhar no teu caminho, ou até mesmo fazer ela deixar de brilhar. Porque se eu não for firme, aquela luz que Deus já estava preparando a brilhar no meu caminho, ela não vai conseguir alcançar, enfim, o seu potencial. E aí a gente vai perder, irmãos. E a gente vai acabar perdendo muito. O Paulo tinha toda a razão quando, cheio do Espírito Santo, ele aconselhou: meus amados irmãos, sede firmes. Ele sabia que quando um cristão verdadeiro, genuíno, autêntico, ele ora, ele determina, ele apresenta para Deus um negócio, um projeto, um sonho que o próprio Deus gerou dentro dele, porque é Deus quem cria em nós, irmãos, as perspectivas, os ideais, as metas, é Deus quem nos dá. E se Ele nos deu, a recomendação agora é ficar firme, não deixa nada te abalar. Acontecerão coisas para abalar a tua fé, para mexer com você, para te entristecer, para fazer você recuar, para fazer você desistir, mas quando tais coisas vierem, você tem que ficar o quê, irmãos? Firme. Esses dias, brincando, é claro, eu perguntei para o irmão: você está firme, irmão? Ele disse: pastor, eu estou firme. Eu falei: você está firme igual a muralha de Jericó? Ele disse: igual a muralha. Eu falei: mas a muralha caiu. Então você não está tão firme não, irmãos. Ah, pastor, eu estou firme igual prego na areia. Tem firmeza essa coisa, irmão? Não tem firmeza também. Eu tenho que ser firme naquilo o que eu determinei. Você determinou, pastor, eu determinei, então fica firme, e deste modo, você verá o quê? A luz. Aí ela brilha, ela resplandece, e o teu caminho será um caminho de vitórias, de conquistas, aonde você provará a bênção de Deus, em nome de Jesus. Bom, qual é o segundo conselho de Paulo? Sede constantes. Vai lá no livro de Tiago. Eu acredito que o Tiago, ele falou muito bem a respeito dessa constância. Lá logo já no capítulo 1, vamos começar no verso 6, e aí a gente lê o 6, o 7, e termina no 8. E eu vou mostrar para você o porquê que nós não devemos ser pessoas inconstantes. Bom, a palavra declara: peça, porém, com fé. Você vai fazer um pedido, pede com fé, não duvidando, não duvide. Sabe por quê? Porque o que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento.
e é lançada de uma para a outra parte. E aí a Bíblia diz: não pense, não imagine tal homem, tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Ele não vai acabar recebendo nada que venha da parte de Deus. E por que a pessoa não receberá? Porque o homem de coração dobre, aquele coração, sabe, indeciso, aquele coração, irmãos, que, sabe, fica inconstante, assim, o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele nunca sabe o verdadeiro caminho que ele deve trilhar. Ele sempre fica indeciso. Ele sempre vai perdendo ali um agir de Deus, um mover do Pai. Olha que interessante essa palavra. Ele chega a comentar e fazer um paralelo com as ondas do mar, que vão de um lado. Deixa eu só tirar esse terno. Começou a esquentar aqui, irmãos. Pastor Ronald, quando começa a esquentar, ele tosse. Deixa eu beber uma aguinha aqui também. Glória a Deus, melhorou, amém, Jesus? Então, o Tiago, falou: gente, quando você for pedir algo para Deus, você tem que pedir com fé. E pedir com fé é pedir sem dúvida. Você não pode duvidar do que você está pedindo. Por quê? Porque se você pedir com dúvidas, você vai ser comparado a uma onda do mar. Nós sabemos que a onda do mar, ela vem, ela vai, vem, vai, vem, vai, e acaba não chegando a lugar algum. Não muda. Se você for lá na praia hoje, você vai ver a onda. Se você voltar lá daqui a um ano, vai estar a mesma coisa. É claro que a água vai ser diferente, o momento vai ser diferente, o clima vai ser diferente, mas a visão será a mesma. Água vindo e voltando. Então, uma pessoa inconstante, ela vai, ela volta, mas ela não chega a lugar algum. Naquela vida não há um progresso, não há um desenvolvimento. A pessoa fica parada no tempo. E aí ele chega a dizer, o Tiago, que essa pessoa não vai receber alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque o seu coração dobre, o seu coração indeciso, incerto, fará com que ela seja inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer, o caminho que a gente viu lá em Jó, que deveria ser um caminho iluminado, um caminho que a luz resplandecia, é um caminho errado, é um caminho torto, é um caminho cheio de cardos, de espinhos, cheio de dificuldades, sabe, cheio de barreiras. E não é isso que Deus hoje tem reservado ou preparado, enfim, para cada um de nós, irmãos. Deus quer o nosso melhor. Deus quer transformar o nosso viver. Diga graças a Deus, irmão. Eu tenho que abrir o meu coração para o Senhor. Eu tenho que falar: não, Deus, eu não quero ser essa pessoa inconstante. Não seja inconstante na igreja. Não seja inconstante na presença de Deus. Não seja inconstante nos seus pensamentos, até mesmo nos seus desejos. Tem pessoa que ela não sabe o que ela quer, irmãos. Sabe, ela não sabe. Hoje ela quer uma coisa, amanhã ela quer outra. Sabe aquele que diz assim, ó: eu não sei se eu caso ou se eu compro o quê? Uma bicicleta. Já viu alguém falar assim? Pessoas indecisas. Hoje ela ama, amanhã não ama mais. Hoje ela quer uma coisa, aí amanhã ela já quer outra. Pessoas inconstantes. Tem pessoas que são inconstantes até no seu humor. Dias
estão felizes, dias estão tristes, dias ela é a pessoa mais querida, mais amorosa do mundo. Tem dia que você vai falar com ela, aquela pessoa parece que armada contra você, pronta para te dar um bote. São pessoas inconstantes. E essa pessoa, ela acaba perdendo o melhor de Deus. Porque não pense, ele disse no verso 7, né? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por que ele não recebe? Porque o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Por isso que o Paulo falou: meus amados irmãos, seja firme e seja constante. E ele disse mais: sempre abundantes na obra do Senhor. Quando nós falamos em obra de Deus, tudo que você for fazer a Deus, faça de maneira abundante, faça de maneira próspera, faça com todas as suas forças, mas de todo o seu coração, principalmente quando o assunto em questão é obra de Deus. Quando, irmãos, o que eu vou fazer é obra de Deus, eu tenho que fazer de uma forma diferente. Eu tenho que fazer de uma forma especial. Eu tenho que fazer de um modo que mova, que mexa com o coração de Deus. Isso é muito importante, muito importante. Quando eu vou fazer a Deus uma obra, eu não posso me limitar e fazer algo menor do que o meu potencial, ou do que eu poderia gerar para o Senhor. E às vezes, irmãos, o que Deus nos pede, às vezes Deus até nos pede algo pequeno, só para ver o que nós faremos, ou até mesmo deixaremos de fazer. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que uma mãe, ela fale assim para um filho, fala assim: filho, lava os pratos para mim. Lá na pia tem uns pratos, vai lá e lava os pratos para mim. Aí o filho vai. E literalmente, ele leva aquela palavra ao pé da letra e lava só os pratos. Ele deixa lá os copos, ele deixa lá os talheres, ele deixa lá as panelas, lava só os pratos. Na hora que aquela mãe chegar e olhar, ela vai ficar feliz ou vai ficar decepcionada com aquela obra, irmãos? Vai ficar decepcionada. Mas ela não pediu para limpar os pratos? Ele cumpriu aparentemente a missão que lhe fora dada. O que foi pedido, talvez a mãe se expressou errado, né? Porque quando fala lava a louça, lava o prato, é para lavar o quê? A louça, né? Ela ficaria feliz se aquele filho tivesse feito a obra de forma abundante, ou seja, não, eu vou lavar os pratos, mas também já vou lavar aqui os talheres, vou lavar aqui, arear as panelas, já vou aproveitar e dar uma limpeza aqui na pia, já vou tirar aqui a poeira dos móveis, já vou passar aqui um pano no chão, vou deixar tudo, brilhando. E aí na hora que a mãe chegasse, olhasse, ela ficaria como, irmãos? Surpreendida. Ela iria aplaudir aquele ato, reconhecer aquele ato. Por quê? Porque ela fez a mais do que aquilo o que foi pedido. É o que o Paulo está querendo dizer. Ele falou assim: olha, seja sempre abundante na obra do Senhor. Quando você for fazer para Deus uma obra, não faz apenas aquilo que alguém pediu. Você tem que sempre fazer algo a mais. Jesus disse que se pedirem, para que caminhemos 1 milha, devemos caminhar o quê, irmãos? 2. Devemos caminhar 2 milhas. Devemos sempre surpreender, fazer o algo a mais. Sabe, no Evangelho de Lucas, abra aí a sua Bíblia Sagrada, lá no Lucas capítulo 17,
no versículo de número 9. Aí a gente lê o 9, e aí a gente lê também o verso 10. E aí a gente vai conseguir entender um pouco melhor sobre realizarmos a obra de Deus de forma abundante, tá bom? Lucas capítulo 17, versículo 9. Porventura dá graças ao tal servo? Será que esse servo vai receber a graça, vai receber o favor de Deus, vai receber os aplausos? Que servo é esse? Porque ele realizou o que lhe foi mandado. Então, olha a pergunta: existe um servo que fez o que lhe foi mandado fazer. Será que ele vai achar graça? Será que ele será favorecido por isso, por haver feito o que foi mandado? E qual é a resposta, irmãos? O que está escrito aí? Creio que não. Ele falou assim: eu não acho que um servo vai receber a graça apenas por haver realizado o que foi pedido para ele realizar. Eu entendo que se ele pediu-se para ele fazer algo, ele recebeu um ministério, uma incumbência, uma determinação para fazer algo, e aí ele fez aquele algo, então ele cumpriu apenas uma obrigação. Ele não fez aquela obra de forma abundante. Aí, será que ele merece a graça? O Lucas falou assim: olha, eu creio que não. E ele vai mais além, dizendo: olha, assim também vós, quando fizerdes o que vos for mandado, dizei assim, somos servos inúteis. Por que uma pessoa vai se considerar aí inútil? Porque fizemos somente o que deveríamos fazer. E a minha preocupação ainda maior é com aquele que nem o que pede, ele faz, né? Porque se o que faz o que é mandado, ele deveria se considerar inútil por fazer só o que ele pediu, e aquele que você ainda pede para ele fazer, e ainda assim, ele não o faz. Por isso que o Paulo falou: gente, nós vamos fazer uma obra para o Senhor, então vamos fazer abundante, vamos fazer o melhor que a gente possa. Vamos nos dedicar ao Senhor um tempo, um trabalho, um evangelismo, sabe, uma obra para Deus. Vamos construir um palácio para Deus. Vamos servi-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa dedicação, nosso amor, nosso empenho, nosso trabalho. Já que você disse: Deus, conta comigo, eis-me aqui, eu vou te servir, eu vou fazer para o Senhor uma obra, então vai lá e faça tal obra bem feito. Mas faça aquela obra com toda a tua força. A Bíblia diz, irmãos, que tudo que te vier à mão para fazer, fazei-o conforme todas as tuas forças. É assim que nós temos que fazer as coisas para Deus. Falar: Deus, eu tenho que fazer para o Senhor uma obra, e eu não vou fazer só se alguém me mandar fazer, eu quero fazer de uma forma espontânea, eu quero fazer algo, sabe, que venha de mim. Eu não quero fazer apenas aquilo que está numa escala, aquilo que foi me determinado, eu quero fazer algo a mais. Por quê? Porque isso está associado à obra de Deus. Então o Paulo falou: vamos lembrar, irmãos, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque para que o seu trabalho no Senhor não seja vão. Lá no Salmo 127, irmãos, quando nós trabalhamos para Deus, e trabalhamos nesta pegada de sempre
querer surpreender a Deus, de sempre querer fazer algo a mais para Deus, de fazer a obra dele de coração, com primazia, sabe, com querer, com disposição, com amor, quando a gente se dispõe a fazer essa obra para Deus, irmãos, Deus também, eu vou falar essa palavra, talvez você vai estranhá-la no começo, mas já eu te explico. Quando eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim. Pastor, que palavra, eu vou te mostrar isso na Bíblia. Irmão, quem planta laranja, colhe laranja. Quem planta o trabalho, colhe o trabalho de Deus. E quando Deus começa a trabalhar em nosso favor, isso é muito importante, porque Ele é o único que pode realizar coisas das quais eu não sou capaz de fazer. Coisas das quais as minhas limitações me impedem de fazer. E aqui o Salmo 127 deixa isso muito claro e evidente, declarando assim, ó: se o Senhor, se Deus, Ele não edificar, e para edificar tem que ter trabalho, tem que ter esforço. Então você veja que Deus edificando a nossa casa, trabalhando pela nossa casa, trabalhando pelo nosso bem-estar, porque se o Senhor não edificar a minha casa, olha a conclusão que Ele mesmo chegou: em vão trabalham os que a edificam. Deus sabe, irmãos, que só o nosso trabalho muitas vezes não é o suficiente. Mas quando Ele vê o meu trabalho, a minha dedicação, quando Ele vê os meus esforços, quando Ele vê o meu amor, quando Ele percebe a minha entrega, quando Ele percebe a minha devoção a Ele, Ele falou: esse rapaz está trabalhando, então eu também vou edificar a casa dele. Porque se eu largar ele trabalhando sozinho, esse trabalho não vai ser frutífero. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É claro que nós trabalhamos pela edificação da nossa casa, mas só o nosso trabalho, sem o agir de Deus, sem o operar do Senhor, sem a cura, sem a transformação que vem de Deus, esse trabalho seria inútil. Tanto que ele mesmo diz aqui no verso 2, ó: inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados, o que, irmãos? O sono. Você veja que até mesmo enquanto eu estou ali dormindo, descansando, mas se eu estou descansando porque trabalhei para o Senhor, me empenhei nele, então aos seus amados Ele dá até enquanto ele dorme. Eu estou ali, o sono, guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, abençoado por Ele. Olha que coisa bonita, irmão. Eu trabalhei para Deus, eu me empenhei para Deus, e Ele vai também se empenhar para mim. Fora isso, inútil vai ser uma pessoa acordar cedo, dormir tarde, até comer um pão de dores, achar que só com o trabalho dela será suficiente. Nunca será. Por mais, irmãos, que nós possamos a demonstrar nossos esforços, os nossos esforços sempre seriam e teriam ali suas limitações. Mas o trabalhar para Deus traz operações do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para terminar agora, para a gente orar, irmãos, o livro do profeta Isaías, e eu quero que você abrace essa promessa de Deus, Isaías 34. O livro do profeta Isaías tem cada verso lindo, né, irmãos? Cada verso edificador. E esse verso 16 aqui fala de uma forma tremenda. Isaías, capítulo 34, o verso 16. Olha que palavra linda, ó. Buscai o livro do Senhor e lede. Irmão, leia a Bíblia, busque a palavra de Deus, busque o livro do Senhor.
Buscai, é uma forma, um verbo conjugado no seu imperativo, buscai, é uma ordem de Deus, vamos buscar esse livro, vamos ler esse livro, porque nenhuma dessas coisas falhará, nada do que está escrito vai falhar, nada vai ser esquecido, nada vai cair por terra, nenhuma e nem outra faltará, nada vai faltar, irmãos. Tudo que a Bíblia diz que vamos viver, viveremos. Tudo que a Bíblia diz que nós seremos, realmente o seremos. Não há, irmãos, se eu ir à palavra, se eu ler esse livro, eu chegarei a essa conclusão: nada falhará, nada faltará. E diz mais: porque a sua própria boca o ordenou. A palavra, ela foi escrita por homens, mas inspirada pela boca de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Que esta noite, irmão, seja uma noite de ajuntamento, que Deus possa nos ajuntar, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa, irmão, mudar a nossa história, transformar o nosso viver, que Ele possa, em nome de Jesus, fazer com que na nossa vida os milagres aconteçam. E verdadeiramente vão acontecer em nome de Jesus. Se você crê nisso, meu irmão, hoje você vai seguir os conselhos que Paulo te deu. Pastor, eu não sou muito firme não, pastor, Deus sabe. Eu não sou firme, eu vacilo de vez em quando, eu entorto de vez em quando, pastor, de vez em quando eu tenho uma recaída. Sabe, eu fico ainda meio nervoso, meio triste. Eu não sou aquela pessoa firme. Eu determino alguma coisa. Só que se no meio do caminho algo acontece, aquela firmeza vai embora. Então, você vai falar: Deus, não, a partir de hoje, firme, quer ser firme. Constante. Deus, eu não vou largar nada pela metade. Eu vou fazer a tua obra, vou fazer a tua vontade, vou fazer o teu querer, vou te agradar, e Deus dará a bênção, Deus dará a vitória. Diga glória a Deus, irmão. Deus dará a sua bênção, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E é sempre abundante na obra do Senhor. Tudo que você for fazer para Deus a partir de hoje, faça mais do que você já tem feito. Porque o que você já tem feito, talvez é aquilo que Deus já esperava de você. O limpar o prato, você compreende ou não? O prato ele sabia que você ia limpar. Agora Ele quer que você faça o algo a mais. E esse algo a mais é que vai mover o coração de Deus. Vai fazer Ele também trabalhar em seu favor, em o nome de Jesus.